Estudo Bíblico Neemias 8, verso 1. Sétimo mês, ou Tisri, seria equivalente a setembro ou outubro. Naquele mês ocorreria o dia da expiação, Levítico 16, versos 1 a 30. E depois a festa dos tabernáculos, Levítico 23, 33 a 43, Deuteronômio 16, de 13 a 17. A leitura pública das Escrituras feita por Esdras naquela ocasião trouxe como primeiro fruto a devida observância da festa, capítulo 8, versos 13 a 18, e o fruto espiritual dessa observância com a leitura diária das Escrituras, verso 18. Era o arrependimento, a confissão dos pecados e a aliança em que o povo prometeu cumprir fielmente a lei de Deus, capítulos 9 e 10. Após o período de 1000 anos, dentro dos quais a lei mosaica tinha sido desobedecida, renova-se a aliança feita entre Deus e Moisés quase 1000 anos antes. O judaísmo pós-exílico, como se entrevê também nos evangelhos, teve seu início nessas solenidades. Verso 3. E leu no livro diante da praça. Sobre a leitura pública da lei no contexto da ratificação ou renovação da aliança, ver Êxodo 24, 7, Josué 8, de 30 a 35, 2 Reis 23, versos 1 a 3. Desde a alva até o meio-dia, deveria ser cerca de 6 horas de leitura da lei, alternando-se com as apresentações instrutivas sobre a lei feitas pelos levitas, versos 7 e 8. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Esta é a primeira menção de um púlpito na Bíblia. Esdras é considerado o patriarca dos escribas, os quais liam publicamente as escrituras, traduziam-nas para o aramaico, a língua vulgar, explicando ao povo. Mais tarde, essas traduções foram escritas em colunas paralelas com o texto hebraico original e continham notas e interpretações. Foi assim também que surgiram os Targums. Verso 5. Todo o povo se pôs em pé. O povo sofrido após anos de cativeiro tinha sede de ouvir a palavra de Deus, Amós 8:11, e adotou uma postura de atenção, verso 3, e reverência pela lei, verso 5. Quem ama a Deus, ama a sua palavra, Salmo 119, 97. Verso 6. Por ocasião da leitura da palavra, Esdras louvou a Deus e foi correspondido pelo povo que o acompanhou na adoração. Amém, amém. A repetição exprime o alto grau de concordância. O ato de levantar as mãos acompanha com frequência a oração e o louvor a Deus. Salmo 28:2, 63:4, 134:2, 141:2, 1 Timóteo 2:8. Verso 7. Esse versículo cita o nome de 13 homens preparados para o ensino, além dos levitas, que eram sacerdotes auxiliares no templo. Esses homens, depois da leitura por Esdras, davam explicações ao povo. Da mesma forma, é importante que haja em nossas igrejas pessoas preparadas para propagar o conhecimento da palavra. 2 Timóteo 2:2. Verso 9. A clara exposição da palavra de Deus, possivelmente porções do Deuteronômio, poderosamente convenceu o povo do pecado e provocou lágrimas de arrependimento. 2 Coríntios 7:10. A santidade e o pranto não se excluem mutuamente. Levítico 23, versos 26 a 32, Isaías 6, versos 3 a 5. Mas naquela ocasião, permanecer na tristeza seria impróprio, era tempo de festa. Por isso os líderes exortaram o povo dizendo: a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 10. Verso 10. Enviai porções. Compartilhar com os necessitados fazia parte integrante de uma festa religiosa. Deuteronômio 16, 11 e 14. É essa base que deu ensejo ao costume de dar presentes no Natal e dádivas aos pobres para refletir algo do amor de Cristo nesse mundo. Verso 12.
todo o povo se foi a regozijar-se grandemente. Observe a súbita mudança de emoções do verso 9 para o verso 12. Tipo de transformação que apenas encontramos em Deus. Salmo 30, verso 11. Versos 13 a 14. O estudo detalhado da lei de Deus levou muitos dos líderes a procurarem Esdras no dia seguinte para maiores detalhes, especialmente no que se referia à festa dos tabernáculos, 15º ao 22º dia do 7º mês. Os judeus tinham comemorado essa festa durante séculos, 1 Reis 8:65, 2 Crônicas 7:9, Esdras 3, verso 4. Mas agora percebiam, após um exame mais cuidadoso de Levítico 23, versos 39 a 43, que todos os filhos de Israel deviam habitar em cabanas. Ao que parece, nos séculos passados, este ponto fora negligenciado, assim como outras partes da lei foram esquecidas, levando o povo ao pecado e, por fim, ao exílio. Versos 15 a 17. Agora, com a restauração, o povo resolve ser fiel à palavra de Deus. Por isso, agora pela primeira vez, desde os dias de Josué, filho de Num, todos da congregação fizeram cabanas e nelas habitaram. Verso 17. Provavelmente, os habitantes da cidade construíam suas cabanas em seus próprios lares. Os sacerdotes e levitas nos átrios do templo e os leigos que não residiam na cidade, nas praças. Verso 16. Esse plano de moradia temporária lembra a vida no deserto depois que os israelitas foram redimidos do Egito e antes de entrarem na terra prometida. A festa dos tabernáculos era uma comemoração dos 40 anos que os israelitas passaram no deserto, cujo significado religioso seria o de relembrar aos israelitas que não passam de peregrinos no mundo, dependentes da proteção divina. Verso 17. E houve muito grande alegria. A obediência à palavra de Deus é o segredo dessa alegria verdadeira e duradoura. João 15, versos 10 e 11.